A pandemia da Covid-19 começou como uma crise de saúde, mas o seu poder perturbador está a alimentar várias outras crises que começaram nos meses e anos anteriores. Crise geopolítica, económica e social. A União Europeia foi lenta na primeira resposta, mas agora está a tentar impulsionar a resposta global entre Pequim e Washington. Josep Borrell é o chefe da diplomacia externa da União Europeia. Muito obrigada por se juntar a nós no Global Conversation. Vamos começar com o assunto que nos preocupa a todos, o coronavírus. A União Europeia tem alguma prova de que a Covid-19 teve origem num laboratório em Wuhan, na China? Parece que foi lá que teve origem. Tendo em conta as notícias, parece que foi lá. Mas, do ponto de vista científico, não tenho qualquer tipo de prova de como, quando e onde aconteceu. E diria que teve origem na China ou num laboratório de Wuhan? Não tenho informação para responder à sua pergunta. Não sei se teve origem num laboratório, no mercado ou de uma forma natural. Sei que existe uma controvérsia entre a China e os Estados Unidos sobre a origem do vírus. E, na verdade, penso que nós, europeus, não temos de alimentar essa controvérsia e de exigir abordagens científicas para compreender melhor a origem do vírus e para poder evitar a próxima pandemia, porque esta não vai ser a última. A União Europeia aprovou uma resolução que será apresentada à Organização Mundial de Saúde, apelando a uma investigação independente. Como disse, as origens deste vírus são muito importantes. A China é muito sensível a este assunto. O relatório vai incluir questões relacionadas com a origem do vírus? Penso que precisamos de uma abordagem científica e independente. Não para culpar, mas para saber, para compreender, para poder saber melhor como as coisas podem acontecer, como aconteceu, principalmente para evitar outro caso como este. Mas não posso falar sobre os termos precisos do projeto, porque o trabalho não está terminado. Acha que a China alguma vez permitirá uma investigação independente sobre as origens deste vírus? Penso que todos têm o mesmo interesse em compreender e saber quais foram as causas. E estou certo de que o mesmo interesse em compreender cientificamente para evitar outra pandemia será partilhado por todos. Este interesse tornou-se numa questão controversa e vai envenenar a relação entre a China e os Estados Unidos. Penso que temos de a conduzir através de uma abordagem racional, lógica e científica. Envenenar a relação entre a China e os Estados Unidos e a relação entre a China e a União Europeia, porque também admitiu que tem estado sob pressão da China para modificar textos sobre desinformação. Pressão também em relação a um comunicado, um artigo de opinião de 27 embaixadores da União Europeia. A informação sobre as origens deste vírus foi efetivamente removida pelos censores estatais chineses. A vossa relação com a China é baseada no respeito e na confiança? Temos uma relação positiva com a China e o meu trabalho é tentar manter esta relação. A China significa poder sob muitos pontos de vista. Temos relações complexas por causa de uma abordagem multidimensional. Por um lado, há competição, um sistema político diferente e existe uma rivalidade sistémica. Mas, ao mesmo tempo, temos abordagens importantes e semelhantes a algumas questões como as alterações climáticas, o multilateralismo e temos uma forte relação económica e comercial. Por isso, temos de abordar a China de um ponto de vista diferente, mas isso não nos impede de dizer o que temos a dizer.
E o que tem de dizer à China quando se trata de desinformação? Quando se trata da campanha de desinformação e de retenção de informação quando falamos desta pandemia? O que temos a dizer é o que dissemos no relatório que conhecem, porque foi tornado público. Enumeramos um conjunto de questões, certas informações que consideramos fazer parte da desinformação. E publicamos um relatório sobre o assunto e não escondemos nada. E penso que essa é uma posição importante, que é posta no terreno sobre os problemas de desinformação que enfrentamos, não só da China, mas da Rússia e de muitas outras fontes que não conseguimos identificar a origem. Mas hoje estamos a sofrer uma verdadeira infodémia, uma grande quantidade de informação que está a confundir as pessoas e que exige um grande esforço da nossa parte para explicarmos como as coisas são. Descreveu a China como um rival sistémico. Acaba também de falar abertamente sobre as campanhas de desinformação que a China tem levado a cabo na Europa. Como pode a China ser um parceiro de confiança? Não estou hoje a chamar rival sistémico à China. Foi escrito no relatório estratégico que a União Europeia apresentou no ano passado. Portanto, não há nada de novo sobre isso. E eu disse que devíamos considerá-la não só um rival sistémico, mas também um parceiro importante, um concorrente. Mas confia em Pequim? Há muitas diferenças. Posso terminar a minha resposta, se não se importa? Não olhe para a China apenas numa abordagem unilateral, porque, como eu disse, é uma relação complexa. Então vou fazer de novo a minha pergunta. É uma relação complexa, mas esta é uma pergunta simples. Confia em Pequim? Bem, sabe, nas relações diplomáticas é habitual que os poderes pressionem através dos canais diplomáticos. Quando alguém não está satisfeito, diz-nos e nós fazemos a mesma coisa. O importante não é receber pressão, é como se reage às pressões. E como é que reage à pressão? Cedeu de alguma forma à pressão chinesa? Não. Se está a falar de informação produzida pelos meus serviços, aqui, de forma alguma. Continuamos a dizer exatamente o mesmo que está escrito no relatório de trabalho que temos vindo a utilizar internamente. Basta olhar para ele para confirmar. E por que é que alguém sentiria necessidade de chamar a atenção para as atividades do seu serviço? Sim, penso que temos feito o necessário, mas talvez não tenha sido suficiente. Em que aspecto? Sabe que a forma como os meus serviços trabalham internamente é uma questão interna. Sim, mas a minha pergunta era por que razão o delator dos seus serviços sentiu necessidade de chamar a atenção para o facto de sentir que o senhor estava a ceder à desinformação chinesa. Penso que sobre essa questão já disse o que tinha a dizer. Vamos então avançar e analisar a relação entre os seus serviços, o senhor enquanto chefe da política externa da União Europeia e Donald Trump, porque tem sido bastante aberto sobre esta questão e disse que é uma relação difícil de gerir. Tem de ser tratada com cuidado. Então, como é lidar com Donald Trump? Quão complexa é essa relação? Bem, não sei, a nossa relação com Donald Trump... Não temos uma relação com Donald Trump, temos uma relação com os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, tenho relações com o Secretário de Estado e os meus serviços têm relações com o pessoal do Secretário de Estado. Trata-se de uma relação interinstitucional, não de uma relação pessoal. E toda a gente sabe que entre os Estados Unidos e nós, hoje, existem divergências e recebemos dos Estados Unidos observações que não gostamos ou que não concordamos. Mas tentamos construir uma relação positiva, apesar de algumas divergências e desacordos. Agora, à medida que os Estados Unidos se desvinculam, poderia ser um momento da União Europeia intervir, mas não o fez. A ordem mundial foi muito danificada antes da pandemia. O multilateralismo estava em dificuldades, principalmente porque os Estados Unidos se afastavam da abordagem multilateral dos problemas mundiais.
Mas é evidente que a ordem mundial de hoje não é ordem e já não está de acordo com a verdadeira distribuição do poder, que é muito diferente da distribuição do poder do final da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que nasceu a ordem com a liderança dos Estados Unidos. Penso que vivemos num mundo desordenado e que precisamos de reconstruir um novo multilateralismo no qual a União Europeia possa desempenhar um papel importante. Mas este seria o momento da União Europeia começar a desempenhar esse papel, mas parece que está a recuar. Porquê? Bem, é a sua opinião. Na sua opinião, a União Europeia está a fazer ouvir suficientemente a sua voz? Está a ter o peso económico e geopolítico que gostaria? Uma Europa mais forte no mundo, um dos objetivos do seu mandato? Bem, a União Europeia é o que é, não é um Estado, mas está a desempenhar um papel importante na luta contra o coronavírus, ajudando os nossos parceiros em África e na América Latina com todos os nossos recursos. Ontem realizámos uma conferência de doadores e conseguimos quase 8 mil milhões de dólares para financiar a investigação sobre a pandemia. A União Europeia está a desempenhar um papel geopolítico importante. Ontem tivemos uma reunião com os Balcãs, há 2 semanas com os países do Saara. As nossas missões permanecem no terreno, apesar dos problemas do coronavírus. Fazemos o que podemos, sendo que aquilo que somos, uma potência que não é uma potência militar, mas que tem muita influência no mundo. E penso que o nosso contributo como ator geopolítico para enfrentar as pandemias é o mais importante. Em todo o mundo, ninguém tem contribuído tanto como nós para a luta contra a pandemia. Se a Europa pretende manter a sua influência no estrangeiro, precisa de unidade. Agora gostaria de abordar uma série de questões internas da União Europeia. Em primeiro lugar, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que considera que as suas decisões sobrepõem às das instituições da União Europeia. Isto é potencialmente explosivo, não é? Esta decisão diz respeito a antigos pacotes de estímulo, mas como a União Europeia está em crise e procura criar mais estímulos para aproximar o Norte e o Sul, esta decisão pode abrir feridas e criar ainda mais divisões. Então, a decisão do Tribunal Constitucional Alemão tem de ser respeitada, uma vez que respeitamos todas as decisões provenientes dos tribunais dos países democráticos. Mas isso não nos impede de discordar. E certamente que esta decisão do Tribunal Constitucional na Alemanha abre questões sobre o papel do Banco Central Europeu. A única coisa que posso dizer é que continuamos a apoiar firmemente a independência do Banco Central Europeu e a primazia do direito europeu e das instituições judiciais europeias. Isto pode colocá-lo em rota de colisão com o Tribunal Constitucional Alemão. São decisões jurídicas. Certamente que esta sentença do Tribunal Constitucional coloca um problema que teremos de resolver. À medida que a pandemia atingia a Europa, a solidariedade parecia escassear. Agora a União Europeia não tem competências em matéria de saúde, mas esta pandemia levantou realmente a questão de saber se deveria ser capaz de sobrepor aos Estados soberanos em termos de saúde pública. Isto seria algo que os senhores apoiariam? É verdade. A pandemia colocou a questão de como melhorar a organização dos serviços públicos de saúde. A saúde tornou-se uma questão de segurança a nível interno e externo. A saúde
é um problema. E quando falamos de segurança e de defesa, temos de incluir agora a saúde. Não se trata apenas de como se gera o hospital ou a aldeia. Não se trata apenas de uma questão que pode ser tratada dentro das fronteiras de um país. Uma pandemia não conhece fronteiras. Por isso, talvez seja bom pensar no tipo de resposta que a União Europeia, como um todo, tem de ser capaz de dar no futuro. A coordenação pode ser um caminho. O armazenamento de recursos críticos a nível europeu pode ser outra forma, porque temos de dispor de reservas de segurança. Não faz sentido que cada país tenha as suas próprias reservas. Podemos ter um estoque europeu e seria muito melhor para tudo, mas isto é algo que tem que ser discutido. A União Europeia precisa de novos poderes no que diz respeito à saúde? Refere-se a novas competências, não a novos poderes. Novas competências, então. Novas competências. Ok, assim está melhor. Não seria uma má ideia, mas depende das competências e tem de ser discutido entre os Estados-membros. E a atribuição de mais competências à União Europeia exigiria uma modificação dos tratados, o que é algo que não está na ordem do dia. Talvez os Estados-membros possam chegar a acordo quanto a atribuir à União Europeia um papel mais importante na coordenação das suas competências. Por exemplo, sobre o que estamos a fazer aqui, o serviço externo, ou como os ministros da Defesa podem coordenar o que os militares de cada país podem fazer para ajudar a enfrentar a pandemia e a agir de forma coordenada, também com a NATO. E passando agora brevemente a outra questão, uma das vítimas desta crise tem sido a democracia. Depois da Covid-19, a organização Freedom House desclassificou a Hungria e já nem sequer considera o país como uma democracia e há receios de que a Polónia possa seguir o mesmo caminho. Admite que a União Europeia falhou quando se trata de defender os princípios da democracia nos seus Estados-membros? Desculpe, mas penso que tem uma visão um pouco dramática do mundo. Não partilho a sua opinião de que a democracia tenha sido vítima da pandemia. Vivo num país democrático, tanto hoje como ontem. E isto acontece com todos os europeus. Compreendo que queira falar do risco das medidas tomadas para fazer face ao coronavírus e delas poderem criar uma certa, digamos, dinâmica sobre as liberdades individuais. Mas não posso aceitar que a democracia tenha sido vítima da pandemia. Nos casos da Polónia e da Hungria, já existe uma decisão da Comissão em relação à Polónia e está em estudo a reação que temos de tomar em relação à Hungria. E gostaria de dizer claramente que a União Europeia continuará a ser uma união democrática, baseada no respeito pelo Estado de Direito e pelos valores democráticos, e vai ser com ou sem pandemia. Pode ser uma união democrática se um dos Estados-membros já não for considerado uma democracia? Ser considerado uma democracia é algo que pertence à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeu, caso a caso. E, tanto quanto sei, nenhum Estado-membro europeu foi considerado como um país não democrático.